bem-vinda, seja bem-vindo ao Sexualidade em Foco, um podcast da Amoterapia, plataforma de terapia afetivo-sexual online que acredita no poder da informação, do afeto e da escuta para transformar nossas vivências com o corpo, o prazer e os vínculos. Aqui é um espaço para a gente entender, conversar e viver uma sexualidade mais consciente, saudável e sem tabus. Olá! Que bom ter a sua companhia aqui no Sexualidade em Foco. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, pega muita gente. Como é que a gente mantém o desejo vivo, sabe? O prazer presente, no meio de tanta correria, tanta demanda por produtividade. Aquela sensação de que a vida sexual vai ficando lá pro fim da fila, né? Quase mais uma tarefa para dar conta. Muito comum. Exato. O relógio parece que dita tudo, até a hora de sentir. Ou não sentir. Então o nosso papo hoje é para investigar uma ideia um pouco diferente. Será que o ócio, que às vezes tem essa fama ruim, coisa de preguiçoso, de perda de tempo... Isso. Será que ele não pode ser, na verdade, a chave para a gente reacender essa chama da intimidade e do desejo? Vamos explorar o que alguns especialistas pensam e também algumas experiências práticas. Acho um ótimo ponto de partida essa má fama do ócio. Porque culturalmente a gente associa direto com não fazer nada, com desperdício, né? Tempo que deveria ser usado para produzir. Mas será que é isso mesmo? Essa visão é muito limitadora, né? Coloca a gente numa esteira de produção sem fim. Se não tá saindo algo concreto, palpável, parece que não tem valor. Exatamente. E ignora uma parte gigante da nossa humanidade, incluindo a sexualidade, claro. Totalmente. Se a gente for buscar a origem, lá na filosofia clássica, o ócio era outra coisa. Era o tempo do estudo, da reflexão, de cultivar o espírito, sabe? Não era ficar parado à toa. Interessante isso. É sim. E tem um sociólogo, Domenico De Masi, que fala do ócio criativo, que é justamente esse tempo que, não gera lucro na hora, mas gera bem-estar, ideias novas, um sentido mais humano para a vida. É um tempo fértil, só que de outro jeito. E essa palavra fértil me chama muito a atenção. Porque, poxa, se até para ter ideia nova no trabalho a gente precisa de pausa, de respiro, por que pro prazer seria diferente? Não faria sentido, né? Nosso corpo, nossa capacidade de sentir, eles não funcionam bem sob pressão constante, naquela lógica de performance o tempo todo. O desejo precisa de espaço para brotar. E esse espaço raramente existe quando a gente está exausto ou vivendo no piloto automático, né? Exatamente. O que nos leva a pensar em como a gente entende a sexualidade em si. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, define como uma parte central da vida. E não é só o ato sexual. Não mesmo. Envolve prazer, identidade, como a gente se relaciona, os vínculos. É algo bem amplo, fundamental para o nosso bem-estar. E aí que tá o paradoxo, né? Se é tão central assim, por que raios ela acaba sendo jogada pro tempo que sobra? Que vamos combinar, quase nunca sobra de verdade. Vira quase um luxo. Algo para depois que todas as outras caixinhas da vida estiverem ticadas. Só que essa falta de espaço e tempo tem consequências bem diretas. Imagino que sim. Tem uma escritora, a Naomi Wolf, que no livro Vagina, uma biografia, ela argumenta de um jeito muito legal que o prazer feminino, especificamente, ele floresce melhor com segurança, descanso, sem pressão. Ou seja, tudo que a vida moderna corrida parece tirar da gente. Exatamente. O oposto da lógica de desempenho e da exaustão que domina. A sobrecarga funciona quase como um interruptor que desliga o desejo, sabe? Faz todo sentido. Não é que o desejo some do nada. É o ambiente que não deixa ele respirar. Isso. E a Regina Navarro Lins, naquele livro A Cama na Varanda, também fala muito sobre como a rotina é engessada, o excesso de deveres, a falta de espontaneidade, tudo isso vai sufocando o erotismo. E o sexo acaba virando o quê? Uma performance. Muitas vezes. Algo pra cumprir tabela, pra mostrar que tá tudo bem. E aí esvazia totalmente o potencial de conexão, de prazer genuíno. Então essas ideias todas convidam a gente a mudar um pouco o foco, né? Em vez de pensar, meu corpo tem um problema. Ou minha libido sumiu. Talvez a questão maior seja o contexto. O ritmo de vida, o tempo que a gente não tem pra sentir, pra se entregar de verdade. Um tempo que não favorece o erotismo. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Imagino que isso apareça muito na prática clínica, nos atendimentos. Demais. A Aline Sardinha, que é uma referência em terapia cognitiva sexual, ela observa muito isso, que boa parte das queixas sexuais que chegam, elas não são, na raiz, problemas físicos. É.
E qual seria a raiz, então? Muitas vezes é a sobrecarga do dia a dia. São crenças muito rígidas sobre sexo, sabe? Tipo, tem que ser assim, tem que ter orgasmo sempre. E, fundamentalmente, a falta de um ambiente que seja de fato estimulante e seguro para o erotismo. Entendi. O contexto de novo. Sempre ele. A terapia cognitiva sexual trabalha muito aí, entendendo como os pensamentos, as emoções e esse contexto todo se misturam e moldam a nossa experiência sexual. Então, o ócio, nesse sentido, ele poderia ser visto quase como uma ferramenta terapêutica. Um jeito de começar a construir esse ambiente melhor. Exatamente essa a ideia. E veja bem, não é sobre largar tudo, jogar as responsabilidades pro alto. Isso não é realista para quase ninguém. Claro, claro. É sobre criar intencionalmente, sabe? Pequenas bolhas de ócio de qualidade na rotina. Pode ser algo simples como um banho um pouco mais demorado, mas assim, prestando atenção mesmo nas sensações, sem a pressa do automático. Um momento de presença, né? Isso, ou momento de autotoque, de masturbação, talvez sem nem ter a meta do orgasmo, mas focado em explorar, em sentir curiosidade pelo próprio corpo. Coisas que parecem pequenas, mas que tiram a gente daquela correria mental. Precisamente. Ou até rituais ainda mais simples. Ouvir uma música que relaxa de verdade, parar 5 minutinhos para respirar fundo, se olhar no espelho com mais gentileza, sabe? Menos julgamento. Práticas que devolvem a atenção pra gente mesmo, sem aquela cobrança de performance. Perfeito. E ao resgatar esses momentos, a gente resgata também o direito ao prazer como parte da saúde. Não é luxo, é necessidade. E é interessante como muitas vezes esbarra numa culpa, né? Tirar um tempo pra si, especialmente pra mulher, pode soar egoísta pra algumas pessoas. Sim, essa culpa é muito presente. Mas entender que esse autocuidado é a base pro bem-estar geral, e inclusive pra qualidade das relações, ajuda a dar um novo significado pra essa pausa. Não é egoísmo, é autocuidado essencial. Fundamental essa mudança de chave. E falando em relações, como fica o ócio compartilhado para os casais? Ah, esse é um ponto nevrálgico. Muitos casais, com o tempo, entram no que a gente poderia chamar de modo gestão. Sei bem o que é isso. Viram sócios da vida doméstica, né? Exato. Ótimos para administrar a casa, as contas, a logística dos filhos, mas esquecem de nutrir a parceria afetiva, a parceria erótica. O tempo junto vira quase uma reunião de condomínio. Poxa, que triste isso, mas é real. Muito real. A eficiência na gestão acaba, muitas vezes, matando a espontaneidade, a conexão mais íntima. Autoras como a própria Regina Navarro Lins, em Sexo na Vitrine, ou a Marcela Ciribelli no Aurora, elas destacam muito isso. E o que elas apontam como caminho? Que a intimidade erótica, aquela que vai além do funcional, ela se alimenta do lazer compartilhado, daquele tempo que parece improdutivo, sabe? A conversa sem pauta, o toque sem segunda intenção enquanto vê um filme, a risada solta, andar de mãos dadas. São nesses momentos que a conexão se aprofunda e o desejo encontra espaço para aparecer. Exatamente. É aí que mora a mágica. Então, o ócio a dois também é uma necessidade, não é algo supérfluo. Concordo totalmente. Mas vamos ser sinceros, colocar isso em prática exige mais do que só querer, né? Com certeza absoluta. Exige negociação, reorganização da rotina, uma divisão de tarefas que seja justa de verdade para ambos. Dá esse tempo junto. Não acontece por acaso. Tem que ser cultivado com intenção. E todas essas ideias, elas se confirmam nas histórias reais, nas experiências de quem busca ajuda para lidar com isso. Na prática da amoterapia, por exemplo, vocês veem isso acontecer? Sim, vemos todos os dias. Os casos que a gente acompanha na amoterapia ilustram perfeitamente esses pontos. Posso dar alguns exemplos? Por favor, acho que ajuda muito a concretizar. Olha, teve o caso da Juliana, nome fictício, claro, 38 anos. Chegou pra gente na amoterapia com zero desejo. Zero. Mãe, profissional super dedicada, cuidava da casa. Aquele retrato clássico da sobrecarga feminina. Imagino a exaustão. Exaustão total. Não tinha questão física envolvida, era puro cansaço vital mesmo. Toda a energia ia para as obrigações. Na terapia, a primeira coisa foi ajudá-la a perceber que não existia nenhum espaço para ela mesma. Nenhum respiro. Nenhum. A intervenção focou em criar micromomentos de ócio individual. Coisas como um banho mais calmo, ouvir uma música que ela gostava, uma automassagem rápida nos pés. Bem pequeno no começo. Junto com isso, um trabalho de educação sexual para ela repensar o sexo além da obrigação. E qual foi o resultado? Olha, foi gradual, mas incrível. O humor dela melhorou, o desejo começou a dar sinais de vida de novo, a autoestima foi voltando, a reconexão consigo mesma foi o passo número 1.
essencial. Mostra como esse espaço individual é mesmo um pré-requisito, muitas vezes. Com certeza. Outro caso interessante, Renata e Marcos, nomes fictícios também, na faixa dos 40 e poucos anos, eles descreviam a relação como boa, sabe, sem brigas grandes, mas sentiam uma desconexão. Aqueles bons gestores da vida que você mencionou. Exatamente, perfeitos na administração do dia a dia, mas tinham perdido a cumplicidade, o frio na barriga. A hipótese principal foi falta de ócio compartilhado de qualidade. E como foi a intervenção nesse caso? Focou nisso. Propusemos encontros semanais curtos, só os dois, sem celular, sem falar de problema ou de logística. Só para estarem juntos. Exercícios de intimidade não sexual, tipo conversar sobre sonhos ou só se olhar nos olhos por um tempo. Coisas simples, mas que resgatam a presença. Isso. E transformar momentos cotidianos, como tomar um café juntos, em pequenos rituais de atenção mútua. O mais bacana para eles foi sentir de novo aquelas borboletas no estômago, como eles mesmos disseram. O sexo deixou de ser algo mecânico e voltou a ser um encontro de verdade. Que legal! A qualidade da presença fazendo toda a diferença. Totalmente. E só mais um exemplo rápido, o da Cláudia, nome fictício, 34 anos, no pós-parto. Ela não se sentia mais desejável, carregava uma culpa enorme por não dar conta da intimidade e acabava evitando o parceiro. Uma situação super comum, infelizmente. Sim, ouvimos muito sobre isso. Aqui, na Amoterapia, a gente combinou educação afetivo-sexual com práticas que é basicamente ela se tocar com curiosidade, sem meta nenhuma, se olhar no espelho com mais compaixão, menos crítica, criar pequenos rituais de prazer só para ela. Um reencontro com o próprio corpo e prazer. Exato. O foco era ajudá-la a se reencontrar como mulher, para além do papel de mãe e esposa. O resultado foi lindo. Ela se reconectou com a própria identidade, com a autoestima, e isso, claro, transbordou para a vida sexual do casal. Nossa, esses exemplos da amoterapia são muito potentes. Tiram a conversa do campo só das ideias, né? Mostram que resgatar ou construir esses espaços de ócio, sozinho ou a dois, funciona mesmo como uma estratégia concreta. Funciona. É autocuidado, é terapêutico e sim, abre caminho para o desejo voltar a ter lugar na vida. É um investimento na saúde integral, afetiva e sexual. Mas temos que ser realistas também, né? Falar sobre criar esses espaços é uma coisa. Conseguir fazer isso no meio do turbilhão do dia a dia é outra bem diferente. A gente sabe. A pressão do trabalho, os filhos, as contas, tudo parece conspirar contra essas pausas. Com certeza. A intenção muitas vezes está lá, mas a execução tropeça na realidade. Pois é, e é por isso que, especialmente para os casais, a conversa franca, o acordo, são tão fundamentais. Precisa ter parceria de verdade, uma divisão de cargas mental e física que seja minimamente equilibrada para que os dois tenham essa possibilidade de respiro. E vale reforçar a importância das duas coisas, né? O ócio individual, para cada um se cuidar, Essencial para se reconectar consigo, com o corpo, com a identidade. e o ócio compartilhado, para nutrir a relação, o afeto, o erotismo, para não viver só no modo gestão da vida. Perfeito. Os dois são essenciais e um alimenta o outro. A jornada não é fácil, não é uma fórmula mágica, mas os resultados, como a gente vê nesses casos, mostram que vale muito a pena construir esses espaços intencionalmente. Exatamente. E talvez o primeiro passo seja esse mesmo. Desafiar um pouco essa cultura que endeusa à pressa a produtividade sem fim. Sim, escolher cultivar o ócio, mesmo que em doses pequenas, já é um ato de resistência. Um ato de amor também. Por si e pelo outro. E, no fundo, um ato erótico, porque abre espaço para o desejo respirar, para o prazer ser redescoberto com mais presença e menos performance. Concordo plenamente. E é muito gratificante poder acompanhar na amoterapia como essa mudança é possível quando existe intenção e muitas vezes um apoio especializado para guiar o processo. Faz toda a diferença. A amoterapia existe justamente para isso. Oferecer esse espaço seguro, acolhedor e ajudar pessoas e casais nessa reconexão tão importante com a própria sexualidade e com a qualidade dos seus relacionamentos. Então, fica aqui um convite final. Se essa nossa conversa de hoje tocou em algum ponto aí para quem está ouvindo, se fez sentido para a sua realidade e você sente que um apoio mais direcionado pode ajudar, Não hesite em buscar. a Amoterapia oferece uma sessão experimental gratuita. É uma chance de entender melhor o que está pegando, conhecer a abordagem da terapia afetivo-sexual, ver como funciona na prática
e, quem sabe, desenhar os próximos passos, sem compromisso nenhum. É uma porta aberta para começar essa jornada, exato. E para todo mundo que nos acompanhou até aqui, fica uma pequena reflexão. Onde na sua rotina de hoje talvez caiba um espacinho, por menor que seja, para o momento intencional de não fazer nada produtivo, só para você respirar, ou para compartilhar um olhar mais demorado com alguém especial. Pensa nisso. Pequenos gestos podem fazer uma grande diferença. Muito obrigado pela sua escuta e até a próxima. Até a próxima. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que pode se beneficiar também. E se você quer se aprofundar mais nesse e em outros temas ligados à saúde íntima, prazer, autoconhecimento, faça parte da comunidade Amo Terapia. Lá você encontra conteúdos exclusivos, clube de leitura, cinema, ferramentas terapêuticas, curadoria de conteúdos e uma rede de apoio segura para falar sobre sexualidade com mais liberdade. A gente se encontra no próximo episódio de Sexualidade em Foco. Até lá!